Poemas completos de Alberto Caeiro. Esse é o poema de número 7. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do tamanho que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, esconde um horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Bom, primeiro isso, né? A nossa única riqueza é ver. Acho que isso dá pra a gente tentar lembrar para o resto da vida. A nossa única riqueza é ver. É claro que a gente pode relativizar isso, pensando que não somente ver com os olhos, né? Mas ver no sentido de perceber. O significado que mais fica, digamos assim, aparente aqui é essa ideia de selva de pedra, né? Nós vivemos em uma selva de pedra, esse sentimento de que nós estamos enclausurados, né? Nós estamos fechados numa masmorra de pedra, né? Porque a todo momento que você tenta soltar o seu olhar, você não pode, né? Você não encontra o horizonte. Eu acho que é isso que o Renato Russo tinha em mente quando ele falou numa das músicas que o infinito é um dos deuses mais lindos, né? O infinito é um dos deuses mais lindos. Para você perceber isso, você só você ir para a praia, né? Você vai para a praia, tem lá aquele mundo de água, nem tem muita coisa, é só água, né? Não tem muita diferença na paisagem, mas o seu olhar vai viajando, viajando, viajando e chega até lá o horizonte, e a gente sabe que chegar ao horizonte é não chegar, né? O seu olhar ainda infere que há muito mais para lá, né? Então, na verdade, é quase como se o seu olhar não chegasse, não desse conta, né? Então, vai até o horizonte. Então, essa amplitude, né? Então é claro que numa selva de pedra, num lugar onde você sai e tem uma casa, depois outra casa, outra casa, outra casa, outra casa, o seu olhar não consegue se perder nesse horizonte, né? Uma das coisas mais prazerosas que você pode fazer é, por exemplo, explorar o Google Maps, vai no Street View e, sei lá, vai lá para Islândia. Esses meses atrás eu estava lá na Islândia no Google Maps. E é uma sensação de grandeza mesmo. A gente vai ver aqui que não é uma grandeza sua, isso é bem importante, mas é uma sensação de grandeza, né? Os Alpes também. Bom, mas tem algumas coisas estranhas aqui, né? Esconde o horizonte e empurra o nosso olhar para longe de todo o céu, né? Tudo bem, eu concordo que eu não consigo ver o céu encontrando com a terra, né? Na cidade, pelo menos a maioria das vezes. Mas é muito difícil você estar numa cidade em que, se você não olhar para cima, você não vai ver o céu, né? Sei lá, uma daquelas cidades do Canadá lá embaixo da terra, mas não é esse o ponto aqui. Então vamos por partes, vamos tentar pensar nesse tipo de questão, né? Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Lembre-se que uma boa técnica é ficar parafraseando com uma sintaxe diferente para perceber o efeito disso. Quanto da terra se pode ver no universo, da minha aldeia eu vejo. Ou seja, eu posso ver da minha aldeia tudo que pode ser visto no universo inteiro. Quanto da terra se pode ver no universo, né? Tudo que pode ser visto no universo inteiro da Terra.
tá estranho isso daqui, né? Como assim? Então a tua aldeia é a terra inteira? Porque é isso que ele está falando. Então não dá para ver mais nada no universo inteiro da Terra? Quer dizer, ninguém no universo inteiro consegue ver nada na Terra além da tua aldeia? Da minha aldeia, vejo quanto da Terra se pode ver no universo. Vamos ver se dá para fazer mais perguntas antes da gente tentar responder, né? Eu digo assim, vamos ver se dá para fazer mais perguntas, porque um exercício muito saudável é você se impregnar dessa dúvida, né? Você ficar se perguntando. Uma das coisas mais deliciosas que tem em literatura é quando você lê uma frase, alguma coisa, e você fica, sei lá, o dia inteiro com aquilo na cabeça. E às vezes até dá uma revolta. Assim, fala, esse desgraçado não sabe nada do que tá falando. Da onde que só existe a aldeia dele? Puta que pariu, né? Isso é saudável, isso significa que você está tendo uma relação muito pessoal com a literatura. Bom, vamos tentar não digredir. Então, a minha aldeia é o universo inteiro que pode ser visto. Ou a minha aldeia é, melhor ainda, a terra inteira que pode ser vista, né? A gente pode ter duas frentes de interpretação aqui. Primeiro, é um sentimento de resignação. Uma resignação boa, aceitação, né? O que adianta eu tentar ver o mundo inteiro se eu não consigo ver nem a minha aldeia? Se eu estou aqui nessa aldeia, se essa é a paisagem que eu tenho para ver, então tudo é isso, tudo de toda a terra que pode ser visto é isso daqui. Então meu trabalho não é ficar correndo e juntando dinheiro e viajando o mundo e tentar ver as outras coisas. O meu trabalho é simplesmente ver isso daqui que está à minha volta. O meu trabalho é ver e ver se pode fazer aqui na minha aldeia, se pode fazer em outros lugares. Então, para mim, essa aldeia é tudo que pode ser visto no universo inteiro, né, da Terra. Só para manter. Então, tudo que eu posso ver da Terra está aqui. Então, eu vou me entregar a essa visão, né? Então, esse é o sentido mais imediato. Um sentido um pouco mais, digamos assim, secundário, desenvolvendo a partir disso. Lembre-se que não importa o quanto você ouça, estude, receba explicações, né? Tudo que você vai ver do universo é a tua visão. Então é absurdo isso que as pessoas falam. Ah, mas você tem que levar em conta as outras visões, né? Você vê uma coisa. Esse é como eu vejo, mas eu não sei como você vê. Eu não posso ver de outro modo, eu só vou ver a minha visão. Daí você vai me falar, não, mas se eu te explicar você vai estar vendo a minha visão. Sim, mas aí vai ser a minha visão novamente. Sempre vai ser a minha visão. Então, não se trata de olhar com outra visão, porque eu só tenho uma visão só. Se trata de olhar as coisas de diversos lados, né? Não é que você vê uma árvore e eu vejo outra árvore, né? Você está no outro lado da árvore, então eu tenho que, com a minha visão, a única visão que eu tenho em todo o universo, eu tenho que rodear essa árvore e admirá-la. Bom, mas isso é mais derivado, né? Isso é a gente sendo um pouquinho digressivo. Continuando. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Perceba esse outra terra qualquer, né? As outras terras são qualquer. Essa é a minha terra. Esse é o lugar que eu estou. Existem outras terras, mas são outras terras qualquer, né? Ou quaisquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura, né? A ideia é: o que adiantaria eu viver numa aldeia enorme se eu não visse essa aldeia? Se eu não pensasse que essa aldeia é tudo que eu tenho para ver, né? Então, a ideia também é aqui nessa parte. Eu sou tão grande quanto a minha percepção, eu anotei aqui.
minha grandeza não está dentro de mim. Isso também é muito importante. Não é que eu tenho uma vida interior muito rica, né? Ah, ninguém me compreende, mas aqui dentro eu sou muito complexo, etc, etc. A riqueza, ela não vem em se fechar dentro de si mesmo, a riqueza vem entre se abrir para o mundo. Porque o mundo, sim, explode em significado, né? Nós temos significados dentro de nós mesmos, nós temos um centro gerador de significado, mas a gente só faz isso com a matéria-prima do mundo, digamos assim, né? Cuidado, cuidado. Quando eu falo com a matéria-prima do mundo, eu não estou dizendo que o mundo não tem significado nenhum, ele tem que passar por nós para que ele exista. O mundo tem significado, quer eu queira ou quer eu não queira, né? Se eu negar o significado do mundo e acreditar piamente que, por exemplo, uma pedra não é pesada, basta a pedra cair na minha cabeça para acabar com todo esse meu mundo interior, né? Ah, não, mas é o que eu percebo da realidade. Não, a pedra cai na tua cabeça e ela prova, viu? Eu sou pesado, né? Mas, como que a gente funciona? Então o mundo está aqui com todo o significado e o mundo continua mundo independente da gente, né? A verdade é a verdade, pronto, né? Algumas pessoas vão aceitar, outras pessoas vão descobrir uma parte mínima, todos nós vamos descobrir uma parte mínima da verdade. Verdade, eu estou dizendo tudo que existe, né? Tudo que existe com significado. Algumas pessoas vão negar a verdade, outras pessoas vão, sei lá, olhar e esquecer, tudo bem. Mas o mundo, a realidade, a verdade, ela continua aí completa. Mas como que nós funcionamos? Nós funcionamos sim com uma vida interior, mas através de receber toda essa densidade da realidade. Então a minha grandeza não está dentro de mim. Eu sou do tamanho do que vejo. A minha grandeza vem do horizonte. A minha grandeza vem deste mar sem fim. A minha grandeza vem desta flor. A minha grandeza vem desse som da água escorrendo e caindo, viajando entre as pedras. É daí que vem a minha grandeza, né? Exemplo. Eu estou lendo o Thomas Mann aqui no canal, não sei se você sabe, o Montanha Mágica. A gente vê todo o tempo que a grandeza do Thomas Mann não é que ele inventa coisa, é que ele consegue perceber coisas que estavam ali na nossa frente a todo o tempo, só que a gente não conseguia ver. Mas essas coisas estavam ali a todo tempo, né? Deixa eu dar um exemplo para não ficar no abstrato, né? Tem uma hora que ele fala desse fenômeno interessante. E eu uso isso de propósito para a gente não pensar que ver é só ver a natureza e tudo mais, né? Mas desse fenômeno interessante, quando você entra numa sala, eu estou aqui esperando uma aula, por exemplo. Eu abro a porta e entro numa sala, automaticamente a minha mente, ela muda de cenário, né? Eu me sinto outra, como se eu entrasse ali num outro mundo. Há uma passagem ali quando você entra pela porta, né? Você cruza de um ambiente para outro. Quando eu li, eu parei e falei, nossa! E aí eu comecei a lembrar das situações, né? Estou esperando uma consulta com o médico, eu abro, entro na sala do médico, é um outro mundo, essa diferença. Estou esperando uma aula, entro na aula, estou para fora de casa, entro para casa. Eu percebo, nossa, é verdade, isso acontece. Só que perceba, não é que o Thomas Mann criou isso. Retroativamente eu consigo lembrar de todas as situações em que isso aconteceu. Então isso sempre aconteceu comigo. Só que eu não tinha uma visão suficiente. Então o Thomas Mann é grande não porque ele é criativo, embora ele seja criativo. O Thomas Mann é grande porque ele vê muito bem. O Thomas Mann não é do tamanho da sua altura. O Thomas Mann é do tamanho do que ele vê. Okay? Nas cidades, nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista, a chave, esconde o horizonte, empurram o nosso olhar
para longe do céu, empurram o nosso olhar para longe do céu. Esconde o horizonte, muito simples de entender, claro, né? É claro que se você está no cimo de um outeiro, você vai conseguir ver muito mais, mas a cidade empurra o seu olhar para longe do céu. Você quer olhar para cima e admirar o céu, e de repente a cidade empurra, fecha e fala: não, 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 você não vai olhar. O céu ainda está lá, você pode olhar, mas você não vai olhar para o céu, não. Você vai olhar para o trânsito, você vai olhar para o teu relógio, principalmente, você vai olhar para o teu celular, você vai olhar para o teu próximo compromisso, você vai olhar para isso que você tem que fazer, você vai olhar para atravessar a rua, você vai olhar para isso, você vai olhar para aquela loja, você vai olhar para aqueles produtos que estão expostos, você vai olhar: olha que legal, tem um cara cantando, e você vai olhar para isso, e assim por diante, né? Se fosse para a gente continuar o que o Alberto Caeiro falou, a gente podia dizer que a internet, né, as mídias, as redes sociais e tudo mais, aí elas, muito mais do que isso, elas fecham o nosso olhar numa caixinha cheia de imagens brilhantes, né? E a gente fica só recebendo aquelas imagens brilhantes. Então o problema da cidade não é só um problema geográfico, né? Ela fecha o nosso olhar a ponto de que a gente nem perceba o que a gente conseguiria ver na cidade mesmo, né? O guardador de rebanho, se ele fosse para a cidade, eu vou colocar assim, Curitiba, que é uma cidade que eu conheço, pelo menos por um tempo, não sei, ele conseguiria olhar para o céu, mesmo estando em Curitiba. A cidade ainda não impregnou ele a ponto de que o olhar dele esteja fechado. Deixa eu propor um exercício para você. Decida andar, sei lá, 15 minutos. Comece a fazer isso. 15 minutos por semana, 2 vezes por semana. E nesses 15 minutos você não vai pensar em nada, você não vai planejar nada, você vai simplesmente abrir sua percepção, que equivale aqui a abrir os seus olhos para as coisas que estão à sua volta, né? Uma casa bonita. Eu tenho sorte de trabalhar aqui no Jardim Social, então a região aqui em volta tem coisas muito bonitas, tem casas muito bonitas. Então eu passo por praças e tudo mais. Mas não precisa ser isso, né? Uma árvore qualquer, né? Mato. Esses dias eu estava andando numa praça aqui e tinha um monte de mato. E aí a tua tarefa é só abrir a tua percepção para aquilo. Cuidado, você não está nem querendo aprender, tipo, eu tenho que lembrar que esse mato é assim, assim. Não, só olha o mato, que seja um mato, uma árvore, uma casa, pessoas até que estejam passando. E o teu trabalho é só ver, só que ver em detalhes, né? Você não fala, uma árvore, não. Uma árvore, por mais que você não tenha nome para as coisas, isso é um passo depois, né? Por mais que você não tenha nome para as coisas, você vai olhar essa árvore, vai admirar o jeito como os galhos, e não se preocupe, admirar, não coloque sobre você essa pressão de eu tenho que sentir um prazer estético, e você finge, você cria um personagem para você, que coisa mais linda. Não é esse o ponto, é só atenção. Você pode olhar para a árvore e você pode falar, que coisa mais imbecil isso, o Thiago é um burro, não tem problema, só que você só vai dar a atenção, né? Então você vai olhar, por exemplo, como a árvore, os galhos se dividem primeiro em 2, às vezes se dividem em 2 e logo depois um terceiro, ou às vezes se dividem em 2 para logo lá em cima se subdividir novamente. Como essas subdivisões vão se subdividir novamente, qual é a interação das folhas, se a folha, por exemplo, ela cria como se fosse um teto, né, sobre a árvore, ou se as folhas são mais espaçadas, né? Qual que é a espessura da folha, esse tipo de coisa. Então passa o seu olhar, tenta perceber. Você não vai conseguir perceber tudo, não precisa fazer um inventário de tudo que tem, mas sei lá, você percebeu um detalhezinho, aí depois você vai percebe um outro detalhezinho de uma outra coisa, aí um mato, uma grama e assim por diante. Com o tempo, você vai ver que a sua visão se abre, vendo de uma outra perspectiva, você vai ver que as coisas explodem em significados em sua direção, né? A única coisa, você não pode deixar a cidade tirar a sua vista do céu. E aí, claro, o céu também, né? O céu literalmente, o céu, as nuvens e assim por diante. Olha o que acontece.
as cidades, e aí vamos expandir um pouco mais esse significado de cidade, vamos pensar também em agitação, né? Em essa distração, essa pressa, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. São os nossos olhos que dão toda essa complexidade. Nós não criamos essa complexidade. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Eu tenho uma aluna, eu acho que ela é da área de psiquiatria. E a tese de doutorado dela é baseado num teórico. Eu não tenho acesso a esse teórico, nada disso. Então por isso não posso trazer referências, essas coisas. Mas a tese, ela vai trabalhar em cima dessa tese, que crianças tendo contato com a natureza, elas tendem a desenvolver a inteligência delas mais rápida, né? E aí pra mim isso faz todo sentido, é claro que faz todo sentido. Se você está num lugar, e perceba, a criança, eu vejo pelo meu filho Arthur, eu coloco ele num parque, ele tem 1 ano e 10 meses, eu coloco ele num parque, ele vai lá, ele cata um mato, fica olhando para esse mato, fica segurando esse mato um monte de tempo, de repente para, olha para o mato novamente, e aí de repente olha uma pedra, larga o mato, esquece o mato, pega a pedra e fica com as pedrinhas e para, olha para uma coisa, olha para uma árvore e fica olhando, dá umas batidas na árvore, e é assim que ele vai admirando, tendo a experiência. Então ele fica aí nesse meio termo entre distração, ele não está preocupado em, sei lá, essa pedra aqui é muito boa, então eu tenho que guardar, ele esquece, né? Então, distração no sentido de desapego, eu acho que é a melhor palavra, desapego. Ao mesmo tempo que ele tem um desapego muito grande, ele tem uma atenção muito grande, né? E aí o que eu faço? O cara já, homem barbado, velho, 35 anos nas costas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar muito, 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 muito para tentar ser igual ao meu filho de 1 ano e 10 meses. Eu tenho que me esforçar muito para, nas minhas caminhadas, eu gosto muito de caminhar, tenho que me esforçar muito para nas minhas caminhadas não... Tô começando a andar, fiz esse exercício que eu estou falando para você e de repente estou preso ali dentro. Ah, mas como que eu vou fazer? Quais vão ser as minhas aulas de hoje? E qual é a estratégia melhor que eu vou usar para atingir os meus planos? E aí eu fico preso nesse meu mundo. É claro que isso é importante, mas é muito importante tentar aprender a olhar como o Arthur. Okay? E aí, é claro, se a criança está ali num mundo em que tudo explode em significados, né? Uma árvore é naturalmente muito mais complexa do que qualquer desenho didático, né? Hoje a gente vai aprender a cor vermelha, vermelha, vermelha. Isso é bobo, né? Não estou dizendo para você parar de mostrar para o teu filho isso, claro que não, o Arthur também assiste, não é esse o ponto, mas comparado com a complexidade da natureza, qualquer programa desses vai ser mais ou menos bobinho, a não ser se o programa se aproveite da complexidade, não só da natureza, mas do mundo, né? Pense, você pega lá um matinho que eu falei para você, você olha o matinho e de repente tem a complexidade dos pelinhos das folhas e onde que fica as sementes. E se você levar isso num laboratório ou você começar a tirar foto de alta precisão, você vai encontrar complexidade dentro de complexidade dentro de complexidade, ao nível da célula, né? E tudo isso está ali, no mato, né? Perceba o quanto significado que tem ali. Tudo que é necessário é a atenção, né? Eu não quero perder esse vídeo de modo algum, minha bateria está quase acabando, eu vou abrir um outro.